Capítulo 13. Eu quero ver Jesus. A visão de Amélia. A menininha de 4 anos de idade acabara de chegar em casa após o culto de milagres. Ao entrar em casa, correu até o quadro da Santa Ceia. "É ele, vovó!" exclamou, indicando a personagem em pé na pintura. "É Jesus! Eu o vi hoje, lá na Senhorita Kuma." Naquela tarde, a menininha fora levada ao culto pela avó, uma das poucas vezes que saiu de casa por muitas semanas, pois sua aparência era assustadora. Cerca de 8 meses antes, a pequena Amélia acordou com algo que parecia brotoeja úmida, formando manchas nos seus braços e pernas. Antes de findar a semana, o corpo inteiro estava coberto de úlceras. O médico diagnosticou a enfermidade como eczema, prescreveu o tratamento, mas a enfermidade continuou a piorar. No decorrer dos dias, as úlceras começaram a sangrar abundantemente e todo o corpo de Amélia teve de ser envolto em panos. Ela não podia ter contato com água e a limpeza era feita com azeite. Ataduras foram enroladas em seus braços e, como não podia mexê-los, ficavam pendurados ao lado dela. Conforme diz a sua avó, sua pele ficava aberta com rachaduras, o sangue e o pus escorriam constantemente. Ela sofria dores contínuas e era uma sessão de tortura quando os curativos eram trocados. Ela gritava se alguém se aproximasse dela. Era impossível pentear os cabelos da menina, porque o couro cabeludo estava totalmente coberto de úlceras. Não tinha nenhum sinal de sobrancelhas e seus cílios haviam sido absorvidos pelas úlceras. Suas orelhas estavam realmente apodrecendo e uma delas parecia estar literalmente caindo por causa da enfermidade. Nas primeiras etapas da enfermidade, ela brincara com outras crianças, mas agora sua aparência causava aversão a elas, e não somente a evitavam totalmente, como também eram proibidas de visitá-la pelos próprios pais. Antes de seu rosto e sua cabeça sofrerem tantos danos, a mãe saíra com ela de bonde, mas mesmo assim ninguém queria sentar-se ao lado dela e relutavam até mesmo em se sentar nos lugares próximos a ela. Mesmo tendo somente 4 anos, Amélia tinha consciência do horror patético que causava às pessoas. Não sabia por que as pessoas a olhavam fixamente e depois viravam as costas com uma expressão estranha no olhar que ela não entendia. Isto a deixava muito infeliz. Ela chorava com frequência e perguntava à mãe: "Mãe, por que ninguém gosta de mim?" E assim foi até chegar o momento de quase não sair mais de casa. Enquanto podia,
brincava na sua casa. Quando a mãe a deixava ajudar com as tarefas domésticas para mantê-la ocupada, ela se sentia feliz e orgulhosa. Mas até mesmo a atividade simples tinham de cessar, pois era cada vez mais doloroso para a criança movimentar-se e impossível dobrar os braços. Um médico após outro foi consultado. Eles discordavam entre si quanto ao diagnóstico, mas concordaram unânimes em uma questão apenas: seja qual for essa enfermidade, é o pior caso de doença de pele que já vimos na história da medicina. Finalmente, um dos médicos envolvidos no caso sugeriu à família que Amélia fosse levada à clínica do câncer. A avó lhe dissera naquele dia: a oração ajuda também. E o médico fez um gesto com a cabeça concordando. A essa altura, enquanto aguardavam uma consulta na clínica, vovó expressou um desejo que estava sentindo havia longo tempo. Pediu licença à mãe de Amélia para levar a menina a um dos cultos realizados pela senhorita Kuma. Católica devota, da mesma forma que a família inteira, a avó se interessara pelo ministério da senhorita Kuma ao ouvir os programas de rádio. Ela mesma frequentara vários cultos nos quais se sentiu grandemente ajudada. A mãe de Amélia não somente deu permissão para levar a criança, mas também concordou em orar em casa durante as horas que durasse o culto no dia seguinte. A menininha fora criada no lar religioso e tinha fé singela e completa em Nosso Senhor e na capacidade de Jesus de operar milagres. Ela foi ao culto naquela tarde confiante e cheia de esperança de ser curada de modo que já não mais sentisse dores e que pudesse brincar de novo com as suas amiguinhas, fazer passeios com a mãe e andar em bondes, e que as pessoas sorrissem e quisessem sentar-se ao lado dela, sem lhe virar as costas com expressões estranhas no rosto, mas, acima de tudo, conforme ela confidenciou à sua avó: quero ver Jesus. Quando pedi ao meu filho que nos levasse de carro ao culto, a avó me contou mais tarde. Ele fez objeções. É impossível levá-la com aquela multidão, com a aparência que a menina tem, disse ele. Mas eu respondi: eu certamente posso. Aquele lugar existe em função disso. Eles não acharão ruim. Mas o tio de Amélia não tinha tanta certeza. Ele aguardou por elas lá fora, na eventualidade de precisarem do carro. Uma vez no auditório, até mesmo a vovó procurou cobrir a cabeça da menininha o melhor que pôde com o seu agasalho, para não assustar as pessoas que a vissem, pois conforme lembra, sua pele estava tão rachada que era possível colocar um alfinete em cada abertura.
Os poucos cabelos que ainda tinha na cabeça estavam grudados no couro cabeludo e suas orelhas ficavam penduradas como se fosse cair. Amélia e sua avó sentaram em seus lugares naquela tarde no fundo do auditório, as duas totalmente desconhecidas para mim. Durante os cânticos, próximo ao término do culto, Amélia cutucou sua avó. "Olhe, vovó!" exclamou em voz alta. "Vejo Jesus ali em cima." "Onde?" sussurrou a avó. Cabeças no auditório se viraram quando a criança disse: "Lá em cima, ao lado da senhorita Akuma. Olhe para ele, Jesus está lá em cima. E veja, ele está com as mãos estendidas." A avó baixou o olhar para Amélia e seu coração começou a bater como marteladas. As úlceras no rosto da menininha tinham secado completamente. Não se via em lugar algum a mínima evidência de sangue ou pus. Seu coração transbordava de alegria e gratidão. Quando saíram do auditório, o tio de Amélia esperava por elas. Deu uma olhada na menininha e quase desmaiou. "Quando chegamos em casa", relata a avó, ela nem podia esperar para contar a todos o que acontecera. O fato que ela contou era que ela vira Jesus. E seus familiares viram que todas as úlceras tinham secado. O pai olhou e exclamou: "É um milagre!" A avó afirmou: "Eu não disse nada a ninguém, só queria ter certeza de que tudo saíra bem antes de comentar a respeito." Na semana seguinte, Amélia foi levada de novo ao auditório. No meio do culto, as crostas que cobriam o seu rosto e corpo começaram a cair. "Saíam como flocos de neve que caem", disse a avó, e eu fiquei constrangida, pois foram parar na roupa de uma senhora. Mas, acima de tudo, eu sentia gratidão e louvei ao Senhor durante todo o tempo. Foi assim que Amélia recebeu a cura completa e permanente. Ela ficou grata a Jesus do fundo do seu coraçãozinho. Mas para ela não foi surpresa, de modo algum, porque sabia o tempo todo que Jesus poderia realizar o milagre e que iria realizá-lo. A pele da menininha agora não apresenta a menor imperfeição. Não ficou sinal algum de úlcera. Não há nenhum indício de crosta, nem a menor marca ou cicatriz. Em pouco tempo, seus cabelos lavados e penteados formavam uma auréola ao redor do seu rostinho radiante. Suas sobrancelhas ficaram inteiras e marcantes. Seus cílios e orelhas foram totalmente restaurados. Milhares de pessoas viram a situação dessa criança e são testemunhas da cura que os médicos definem como um milagre. O caso de Amélia me comoveu mais do que qualquer que já ocorreu nesse ministério. E não somente por causa da cura física, que já vi tantas igualmente notáveis, mas por causa da sua fé
incondicional, pela sua inabalável certeza da visão de Jesus e a firmeza que se apegou nos 7 anos depois da sua cura, a narrativa original, conforme descreveu no início desta história. No começo, as amigas e as vizinhas, embora não pudessem negar a realidade da cura, diziam que a criança inventara a história ou que a avó tinha colocado essa ideia na cabeça da menina. O pai e a mãe sentiam convicção de que tudo era produto da imaginação imperativa da criança. Conversavam longamente com ela e a interrogaram detalhadamente, mas nada que lhe dissessem conseguia diminuir a insistência dela de que realmente viu o Senhor. Amélia continua vindo com frequência aos cultos e de tempos em tempos eu também a incentivo com perguntas. Você realmente viu Jesus? Perguntei recentemente à menina de 11 anos de idade, radiante e de belíssima aparência que ela se tornou. A resposta veio clara e firme: sim. E onde estava Jesus? Ele estava em pé, bem ali, ao seu lado. Qual era a aparência dele? Perguntei ainda. Como o quadro do Sagrado Coração, e seus braços estavam estendidos, respondeu ela. Você está certa que realmente o viu? Ela, com o rosto radiante, respondeu: oh, sim, é o acontecimento mais real em toda a minha vida. Quanto tempo ele ficou em pé ali? Pelo menos 5 ou 10 minutos, veio a resposta. Muito tempo depois de terminarem os cânticos e de você fazer a oração. Ela sorriu em seguida e disse: oh, senhorita Kuma, nunca me esquecerei disso enquanto eu viver. A experiência dessa menina claramente não foi imaginação ou alucinação ou ilusão, mas uma visão verdadeira. A uma menininha de 4 anos de idade, cheia de fé, que desejava mais do que qualquer coisa neste mundo ver seu Salvador, Jesus, se revelou. Para os que persistem em acreditar que é a minha fé que, de alguma forma, é responsável pelos milagres que ocorrem nesse ministério e que as minhas orações são mais influentes do que as orações de outras pessoas, eu apresento o caso de Amélia como apenas um entre muitos que servem de refutação a essa ideia totalmente errada. Ressalto que na ocasião da cura dessa criança, eu nem sequer sabia que ela estava presente ao culto e por isso não orei especialmente a favor dela. Nunca a vira, senão depois dela ter recebido a sua cura. Quando então ouvi uma voz exclamar:
Olhe, vovó, estou vendo Jesus lá em cima. Foi somente então, quando voltei o olhar rapidamente pelo auditório para verificar de onde vinha aquela voz penetrante e finalmente a vi, nos braços de uma mulher, uma menininha que gesticulava em minha direção. Por intermédio das orações dessa criança, e não das minhas, é que o poder de Deus foi liberado. Em atendimento à fé singela de uma criança, e não a minha, Jesus impôs a mão no corpinho dela. Peço a Deus com tudo que há dentro de mim, que ninguém veja a Catherine Kumar nesse ministério, mas somente o Espírito Santo. Querido Deus, concede-nos a fé singela que as crianças pequenas conhecem, a fé que crê na pessoa viva de Cristo e no seu poder. A fé que confia em milagres nesta terra, pois, se usarmos essa fé singela, seremos abençoados como as crianças são abençoadas. E então, não somente saberemos a respeito da vida, mas também saberemos como viver a vida. Aleluia. Glórias a Deus. Amém.